Mas eu quero melhores explicações. Ó, pastor, eu tenho acordado todos os dias. Eu tenho acordado todos os dias com muita dor no pé direito. E depois, ao longo do dia, a dor vai passando. Sabe me dizer o que eu faço? Bem, isso pode ser apenas a questão de circulação. Forma de dormir errada, tá entendendo? Mas geralmente a circulação não é no pé, geralmente é na perna. Né? Então tem que ver se a circulação está boa, se o sangue está grosso, o triglicerídeo está alto. Aí a pessoa vai no médico, toma uma AS, aí melhora. Se for circulação, a AS ajuda, muito, muito mesmo. Mas se for circulação também, além de doer, incha. Pois bem, se não for e for espiritual, então você tem que ter cuidado, porque isso está se repetindo todos os dias. Isso pode ser voodoo, tá? Ou seja, alguém está enfiando uma agulha no seu pé para atrapalhar os seus caminhos. Virgem Maria. Olha. Então, agora você tem pesadelos. A dor é na articulação do pé. E nunca tive isso. Mas no pé esquerdo, né? O pé direito, né? Então pode ser algo espiritual, né? Agora, se for algo espiritual, você tem algum pesadelo também. Para você saber se é algo espiritual ou material, o espiritual sempre vem acompanhado de pepé. De quê, rapaz? De pepé. Pesadelos. Aí tem que dar uma análise direitinho para a gente não dar um veredito errado. Veredito é dizer a verdade. Verdade, dito, né? Verdade dita. Afasta um pouquinho para cá. Então tem que dar uma olhadazinha. O que acontece, pode afastar para cá. Mas, agora olha para mim, mais para cá. Aí. Valeu! Ó, então assim, num caso desse, nós podemos usar uma pulseira de bronze no braço ou na perna. A pulseira de bronze, ela vai impedir das energias erradas, né? Se foi um pesadelo, aquela pessoa que sonha levando uma tapa no pé, um pisão de pé e acorda com a dor no pé, esse sonho é forte, mas não é o caso, né? Eu tenho pesadelos, mas não sempre. Geralmente, se for espiritual, um feitiço, uma macumba, vem acompanhado com sonhos que apontam para esse lado. A dor no pé pode ter origem natural. Vamos pensar junto, tá? Você que está aí comentando aí, pode ter origens naturais, como, por exemplo, a posição da cama, o colchão. Geralmente é bom botar um travesseiro no meio das pernas para equilibrar a circulação, né? E aí, ver a posição do colchão, se o colchão afundou ou não, tem que ver essa parte também. Se não for isso, se não for circulação ou colchão, então assim, às vezes pronto, uma cama muito curta, o cara acorda com a dor no pé, mas é de noite que ele dana o pé no espelho da cama, dana e não percebe porque está dormindo, né? Então, tirando essas questões normais, temos aí a questão espiritual. Aí não é só dor no pé, às vezes é dor na orelha, dor no braço, dor na mão. Alguém está fazendo um feitiço utilizando sua mão. E a dor no pé, alguém está usando um feitiço usando um sapato do pé. Entendeu? E às vezes o cara só tem um sapato. Aí o pé fica doendo. Quem está entendendo, gente? Dor de cabeça, feitiço feito com cabelo. Que é terrível. E aí, dor nas costas, às vezes é uma blusa que alguém rouba. Diminuição ou falta de libido, feito com roupa íntima. E aí por diante, você está entendendo? A dor no pé pode ser um feitiço feito com seu sapato. Sumiu algum sapato seu, tem alguém que tem interesse, aí quando some, às vezes o cara não carrega os dois sapatos, carrega só um. Aí nesse um, ele usa como ponto, chamado ponto. A energia entra pelo pé esquerdo, por causa do sapato esquerdo que foi roubado.
Agora você deve molhar os pés antes de dormir e usar uma pulseira de bronze na mão esquerda ou no próprio pé esquerdo, embaixo no pé. É algo que é inédito, está passando a acontecer. Peça a Jesus Cristo que, se for feitiço, ele vai te mostrar. Geralmente, quando é feitiço, tem pesadelos. E é pesadelos de macumba, ou seja, é alguém fazendo algo para você. Se você teve pesadelos que alguém está fazendo algo para você, de fato, essa dor no pé é um feitiço. O que é que você deve fazer? Antes de dormir, lavar o pé e ungir o pé com azeite, mandar sua mulher ou um pastor abençoar seus pés. E aí o feitiço é quebrado. O feitiço que dá dor no pé vem do sapato que a pessoa rouba. Aí, às vezes, a pessoa não consegue roubar os dois sapatos, rouba só um pé, aí só dá dor num pé. E se roubar os dois, pode dar dor nos dois pés. Por que a dor? É porque, como ele só tem o sapato, ele energiza o sapato e o espírito, a energia do espírito vem através dos pés. Vem alguém te visitar? Essa é uma pergunta boa. Vem alguém te visitar? Você já teve alguma visita? O seu último pesadelo, como é que foi? Sonhou com cemitério? Olha aí, sonhar com cemitério é macumba, não tem outra. Não é morte não, pastor? Não. Sonhar com cemitério, geralmente, 90% dos sonhos com cemitério é feitiço. Aí 10 tem a variação, né? Por causa dos detalhes. Geralmente sonhar com morte é terra preta, água preta, buraco, abismo. Eu tenho agulhadas no pé esquerdo. Repreende sair e vem depois as costas. Repreende e logo pois vem doendo como dente, tirando algo. Isso faz mais de 10 anos. Então estão fazendo voodoo para você. Olha aí, agulhadas. Ele senta agulhadas no pé. Aí ele ora e sai. Gente, isso é espiritual. Isso é espiritual. Você tem que procurar. Você é casado? A sua mulher pode te proteger através da oração. Você tem que procurar ajuda. Porque se isso bater no coração, já era. Eu não gosto de visitas e não veio ninguém me visitar. Esse alguém aí que ela perguntou, veio alguém te visitar, é espiritual. Veio algum demônio te visitar em sonho? Não é visita material, não. O sonho aponta para que você é vítima de voodoo. Você é vítima de agulhadas. As agulhadas podem ser diabetes, mas pode. Quem tem diabetes sente dor no pé e agulhadas. Mas é uma dor assim chapada. É na sola do pé. O excesso de açúcar. Mas eu estou achando que isso é espiritual. Vou ver sapato se tem algum faltando, pois eu tenho muitos, se sumiu. Alguns, não sei. Aqui é outra, 2 pessoas. Sou divorciada, mas de 18 anos. Agora aqui é a pessoa do sonho, né? Sou divorciada há 18 anos. Pois bem. Veja isso aí, que possa ser o seguinte. O que é que acontece? Alguém fez um feitiço para você se separar. Aí você separou. Aí pronto, separou, o demônio vai embora? Ele fica. Demônio é como um rato. Rato nunca vai embora. Quem é que conhece rato aí? Eu duvido um rato ir embora. Ou você mata ele, ou ele fica na sua casa para sempre. Rato nunca vai embora. Pode perguntar para sua avó, bisavó. O rato, depois que entra na casa, você tem que caçar ele e matá-lo. O demônio é do mesmo jeito. Se alguém fez um feitiço para a Toinha separar, e Toinha separou. Aí Toinha sabe que a separação dela foi fruto de magiado. Aí diz, pronto, o demônio veio, acabou com o casamento e foi embora. Não vai. Então, possivelmente, esse divórcio seu já venha de feitiço. E esse feitiço ainda está valendo. Ou a pessoa que fez não se conformou, agora quer te matar. E está usando voodoo. Tá? Então tenha cuidado, se proteja, reze, faça um propósito, se proteja. Tá? Porque eu estou achando que isso é puramente espiritual.
ela acorda com o corpo pesado, porque tem duas pessoas verdinhas falando. Quem fez foi a mãe dele, e ela já morreu. Então manda esse demônio embora. Manda ela embora. Há 18 anos, né? A mãe do seu marido fez magia para você. Fica, pastor. Mas a pessoa queria a outra pessoa. Levou e ele fica. Ele fica. E na questão dos feitiços, a pessoa que faz feitiço e consegue, a pessoa pode dizer, não, ele foi um feitiço e conseguiu, né? Não tem fim. Ele quer matar, ele quer exterminar. Porque ele mesmo me disse que ia se separar. Então, se cuida, tá, mulher? Se cuida. Tem filhos, se cuida por amor aos filhos. É jovem, arruma outro homem, né? Se proteja. Tem algo querendo acabar você. Então, como se livrar dessas energias? O que fazer para se livrar do magiado, do feitiço? Amanhã eu irei falar 7 passos para você se livrar do magiado, tá? É porque tem duas pessoas verdes falando. Aí eu não sei qual delas. Eu tive sim um pesadelo, visão. É a pessoa do pé ou é outra? Não, a pessoa do pé é aqui, ó, 173. Agora essa outra também teve uma visão, um pesadelo. Então o inimigo quer os dois lados, sim. Por isso que todo país que se mete com magia pesada fica lascado. Fica lascado. Porque o demônio, ele destrói todo mundo. Ele destrói a pessoa alvo e depois destrói quem contratou ele. Ele vem matar, roubar e destruir. Eu tenho filhos, pastor. Como faço? Olha, viva e tenha saúde por causa dos seus filhos. Tá? Então, amanhã eu vou falar para você, para não ficar muito comprida essa parte, 7 passos para você se livrar de uma magia. Então, fica esse alerta para as mulheres e homens. A mulher, a outra, a amante, fez um feitiço para roubar o marido e roubou. Então, deu certo, né? Aí a gente pensa com a nossa cabeça que o demônio foi com o marido. Não. Ele fica. Fica na casa-alvo. Você tem que mandar de volta. Como a mulher já morreu, você agora tem que mandar para o inferno. Eu tive um pesadelo, uma visão, no qual o meu corpo inteiro foi tomado por algo negro, uma energia negra. Parecia petróleo. Como aquele negócio lá do Homem-Aranha, né? Cadê? Olha. E começou pela cabeça e tomou o corpo inteiro. Mulher do céu! Essa daqui está contando uma visão que teve. Uau! É como o Venom. Para mim, o Venom é um demônio. É um demônio legal. Ele quer ser legal. Só quer ser. Mas ele não é. Tá? Para mim, aquilo ali é uma demonstração satanista de um demônio legal. Quem é o Venom? É um extraterrestre, com aquela boca cheia de dente horrível, parece uma chucaveira do inferno. Ele faz o mal, ele come gente, ele destrói pessoas. Mas aí ele tem aquela parte legal para a pessoa gostar dele. Mas no mundo espiritual, escuta o que eu estou lhe dizendo, o Venom é um demônio. Se suas crianças têm a bolsinha com Venom, desenho com Venom, parabéns. Tá? É a mesma coisa de Papá Zuzu. Papá Zuzu, lembra de Papá Zuzu? Esse sonho foi muito forte, mulher. Eu sou a moça do pé, pastor. Porque tem 2 mulheres verdes falando comigo. Aí eu pensei que era a outra. E, a gente está emendando tudo aqui, mas o tema é isso, tá? O Venom é um espírito mau no mundo espiritual. Eu sou a moça do pé, pastor. Eu tive sim um pesadelo. Olha, eu disse a você, se essa beliscada aí for espiritual, é acompanhado por... ela teve sim, no qual o meu corpo inteiro foi tomado por algo negro, parecendo petróleo. E começou pela cabeça e tomou todo o meu corpo. Olha aí. Ei, quer um aviso maior do que esse? Precisa? Quer um aviso maior do que esse? É o demônio do lodo, pastor. Não, o demônio do lodo é verde.
O demônio do lodo é aquele do caçador de como é o nome? Caçador de fantasma. É o demônio do lodo. Ele é babento. O Venom não é babento. O Venom deve ser uma entidade. Uma entidade do mal. O demônio do lodo, a cor dele é verde. Ele gosta muito de esgoto. Por isso que a maioria dos filmes do Caça-Fantasma, o demônio se esconde no lodo. E ele é babento. Ele é uma gosma. Ele baba. O Venom não baba. O Venom é uma possessão maligna. Como os satanistas conseguem colocar dentro da casa de todas as pessoas, inclusive cristãos, demônios em formas de legal. Você nota, você começa a assistir aquele filme e você nota. Agora, o que é que o Venom tem, o que é que ele teme? O que é que ele teme? Diga aí pra mim. O que é que ele teme? Qual é o medo do Venom? Quem é que vai dizer? Quem é que vai dizer? Bora, bora, bora! Bora, rapaz! Ó. Aí a filha tocando aonde? Aí já é outra pessoa. Peraí que a gente já vê aí. O que é que o Venom teme? Estão se tornando acumuladores, pastor. Sim. Uma gama de espíritos, tudo em forma de demônio. Até bancos fazem espíritos, tá entendendo? Daquele banco, parece uns demônios. O que é que o Venom teme? Qual é a arma secreta contra o Venom? O último Venom, eles não mostraram a fraqueza do Venom. A sua filha sente alguém tocando nela, mas é tocando como? Sim. Cíntia Baptista diz: sino. O Venom tem medo de sino. E quem é que tem medo de sino? Demônios. A igreja antiga usava sinos para expulsar demônios. O Venom, a primeira vez que o Venom foi derrotado no filme Homem-Aranha, foi utilizando tubos de aço. Os demônios têm medo de sino. Coloquem sinos na sua casa. Coloquem. Os melhores sinos são os tibetanos. Coloquem sinos na sua casa. Tem também os sinos chineses e japoneses. A nossa igreja mãe, ela conhece muita coisa. Ela tem 2000 anos de idade. Você pensa que um padre daquele é besta? Ali tem teólogos fortíssimos que guardam história. É a maior biblioteca do mundo, é a do Vaticano. E eles sabem que os demônios odeiam sinos. Doença odeia sinos. Tem sinos que curam todo tipo de doença. Verme, lombriga, tem medo de sino. Pode botar um sino e bater na sua barriga, que as lombrigas... Ai, não aguento mais, vou morrer. Vige, é desse jeito. Sino produz vibração. A vibração da cura, a vibração da vida. Então procure, estude sobre sinos. Os planetas também vibram. Depois você procura o barulho dos planetas. Olha, então, os melhores sinos atuais são tibetanos. Eu comprei um bocado de sino aqui para casa, mas Alcione tirou o badalo do sino. Eu joguei no mato. Não tenha sino sem badalo, tá? Mas é porque os guri pegavam o sino e... Era o dia todo. Alcione, parem! Parem! Pegou um cacete e saiu correndo atrás dos meninos. Mas quando ela tirou o badalo, eu não gostei. Aí eu joguei fora. Não pode ter sino sem badalo, tá? O sino é a fêmea e o badalo é o macho. Não pode. Se você tiver um sino sem badalo, jogue fora. Tem que ser sino com badalo. Telembão, telembão, telembão. Lembre-se, demônios odeiam sinos. Eu já fiz exorcismo com sino. E fiz com bombas também. Tem uns demônios perturbando em um certo lugar. Eu comprei R$300 de bomba. Tipo, pá! Era tanta gente com raiva. Eu digo, fico com raiva. Mas não eram pessoas que estavam com raiva. Os demônios,
Eles não gostam de barulho de pólvora e não gostam de sino. Agora, quando os guri pegam um sino e faz muito barulho, dá dor de cabeça mesmo, né? Um sino é para bater de vez em quando. Se você comprar um sino profissional, ele custa em torno de 2 a 3 mil reais. Então, toque apenas nos horários primos, que é meio-dia, 6 horas da noite. E aí tem 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Basta 1 ou 3 badaladas. Pam, pam, pam. Sinos são usados para curar. O som é usado para curar. Tá? Na roupa do sacerdote havia sinos. Deus fez o mundo através do som. Você tem um badalo em você. É um negocinho para baixo. E no homem é mais pequenininho, na mulher é mais comprido. Por isso que a voz da mulher é mais fina. É o goto, é o sino. Você tem um sino. Se você olhar alguém olhando a sua boca, tem um negocinho que faz. O nome dele é. Não diga, porque as pessoas botam apelidos. É um negocinho pequenininho para baixo, tá? Ali onde está a energia. A falta de badalo é falta de poder, tá? Eu sei o que é. Cala a boca, não pode dizer esse nome. E como é o nome? É o glúteo, né? Glúteo, é uma coisa assim. É comumente chamado de... Não pode! Então você tem um sino, você tem as suas pregas vocais, você tem o osso dos seus dentes, e você tem um sino na testa. E esse sino é chamado de sinos. Por isso que tem o nome de sinusite. Sinusite é inflamação dos sinos. E aonde é os sinos? Na sua testa, meu bem. E então você tem um bocado de sino aqui na testa? Na testa. Vou usar tudo agora. Vou usar o... Como é o nome? E vou usar as cordas vocais, chamado de prega vocal. Vou usar os dentes. E vou usar os sinos, tá? Parece uma idiotice, né? Mas eu estou te abençoando. Os tibetanos e judeus também usavam isso. Aí o dente bate um no outro e gera uma vibração. Aí dá uma cosquinha, dá uma cosquinha no âmago. Virgem Maria, Então use o sino para curar e para expulsar todos os demônios que possam entrar na sua casa. Depois que alguém carregado entrar na sua casa, você, quando ele for embora, você plabam, plabam, plabam. Lembre-se que Davi utilizava a harpa para expulsar demônio. Então isso não é tão longe assim. E os judeus usavam sino na roupa. Para onde o judeu ia, o sino ia badalando. Não era só para entrar no Santo dos Santos. A roupa dos judeus tinha sinos para expulsar energias negativas. Uau! Qual é o assunto mesmo? Esqueci. A gente estava falando sobre o quê? Sobre sinos. Aí você tem toda essa representatividade dentro de você. Aí a entonação é que vai alimentar os seus sinos. Você, por exemplo, dizer para sua mulher, eu te amo, é uma coisa muito... Agora se você disser, te amo. Para não, só um pouquinho. Epa! Porque você usou os dentes, usou a voz rasteira, você vibra. 3 badaladas é para exorcizar.
Cada badalada serve para alguma coisa, tá? E a igreja mãe utilizava as badaladas em horas primas. Qual era a horas primas? Antigamente até 3 horas da madrugada, meia-noite, a igreja batia. Hoje não bate mais, né? Porque atrapalha os Vênus. Vamos supor que existem os Vênus e que os Vênus sejam demônios. Então, os demônios estão lá dormindo em cima da mulher, fazendo coisas com ela durante a noite. Aí, de repente, vem um padre e toca o sino da igreja. Plem-bam! 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 Ele... Aí morre. Não estou dizendo a você, eu estou te falando, é papo reto, meu irmão. Aí a igreja não usa mais porque as cidades cresceram muito. Vai ter muita gente incomodada. Ai, o sino tá tocando, tá afetando meus ouvidinhos. Então assim, parou. A igreja parou, hoje só usa meio-dia, alguma coisa, a cidade pequena usa. Aqui na minha cidade ainda usa, mas a cidade é tão grande que quase ninguém escuta. Mas quando eu era jovem, a cidade era menor e todo mundo escutava. A gente consertava nosso roscope, nosso oriente, nosso relógio de corda através do sino da igreja. E a igreja tem um padre para tocar as horas primas. Se toca sinos meia-noite às 3 horas da manhã. Horas primas. Quais são as horas primas? Meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas e meia-noite. 3 e 3. Então, quem tem problema de sucubo também pode usar sino. O problema do sino é os vizinhos, que ninguém vai ficar querendo perturbar o vizinho 3 horas da manhã com sino, né? Os judeus usavam sinos e a antiga religião chinesa também, japonesa também, sinos e bombas. Aqui só a igreja católica que usa, mas só a igreja central. Mas os sinos eram usados para curar. Os sinos antigos eram poderosos, porque era uma mistura de bronze, tinham gotículas de ouro e tinha outros minerais secretos. Tinham pessoas que faziam sinos secretos. E aí, ao bater, eles curavam a pessoa de problemas emocionais. Vermes odeiam sinos. Você quer matar todas as lombrigas? Compre um sino, deite embaixo e mande bater. Pam! 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 Veja as frequências, porque tem a frequência 135. Quando você for comprar um sino, compra a frequência certa. Sino sem frequência, a frequência errada não funciona. Tá bom? Os sinos gravados, eles hoje na internet, eles mudaram o Hertz, mudaram a frequência. Então, não sei se o sino gravado pela internet tem a mesma frequência. Bem, eu fui comprar, só que eu estava sem dinheiro. Quem quiser me presentear com sino, pode me dar, que eu boto na igreja. Eu ia comprar na igreja católica. Aqui tem uma loja católica. Eu também tive na igreja central de Brasília. A igreja central de Brasília tem um tesouro, que são pedras de uma cidade vizinha e sino. Elas têm muitos sinos bons. Lembre-se, não é todo sino. Hoje, os sinos mais confiáveis são sinos tibetanos, tá? Aí você escolhe a frequência. Tem a frequência da cura, da prosperidade, tá? Isso é uma ciência, isso não é misticismo, é uma ciência. Bem, tem várias frequências, eu não vou dizer ela aqui quais são. Possa ser que eu erre, mas existem várias frequências. Tem a frequência da cura, né? Isso aqui também é radiofrequência, isso aqui, ó. Isso aqui foi Maria das Graças que me deu, e eu tenho também de Aparecida. Eu ganhei 4 de Aparecida, né? E esse aqui é de carneiro, carneiro, né? É um chofar.
Então eu tenho 4. Eu tenho 4 que tem um 3 que foi dado por Aparecida, Cidinha de Aparecida, né? E tem esse aqui que foi dado pelo Maria das Graças Gurgel. Então isso aqui é um radiofrequência, ó. Essa frequência, ela atrai, ela mexe com a água. Tem lá em Israel um lugar onde tem água. E ao tocar um super berrante desse aqui, um chofar, a água levanta quase 10 metros. A frequência do chofar chifre de carneiro está no metal que tem dentro do chifre de carneiro. Lembre-se que a Fortuna, que é uma anja, a anja da Fortuna, ela usa um chofar. E sai de dentro do chofar dinheiro, comida, frutas. Então, ao vibrar, passa por esses negocinhos aqui. Lembre que o carneiro mata qualquer coisa. O carneiro é o maior quebrador de bacia do mundo. Um carneiro com 12 quilos, ele mata um boi com 1000 quilos. Eu estou falando um fato para você. Quem conhece de bicho sabe o que eu estou falando. Um carneiro, capado não, que bicho capado não presta para merda nenhuma. Um carneiro, não é bode, um carneiro de 12, 15 até 20 quilos, ele mata um boi de 1000 quilos. Eu já vi um carneiro matar uma vaca. E eu fiquei com muita pena porque a vaca tem um bezerro, né? Mas a vaca querendo defender o bezerro do carneiro, e ela deu uma chifrada no carneiro. O carneiro afasta para trás, ele dá 7 passos para trás e correu, e a vaca botou a cabeça, foi bater, fez crack, a vaca morreu. Ficou o bezerrinho lá sem a mãe, né? Olha, e a vaca tinha o quê? Quantos quilos uma vaca não tem? Uma vaca grande. Então, o carneiro com 20 quilos, ele mata um boi de 1000. Por quê? Porque o osso da cabeça do carneiro, ele tem um metal frequencial que os judeus pegavam e utilizavam para derrubar muralhas de Jericó, chamar prosperidade, confundir os inimigos, porque interagem com a pessoa. Então você pensa, vou pensar em quê? Saúde e felicidade, ó. E o chifre de boi? O chifre de boi não tem a mesma potência. É o chamado berrante. O chifre de boi é bonito e também tem uma frequência boa de prosperidade, né? Eu tenho 3 com chifre de boi que foi dada por Cidinha aí de Aparecida, tá aqui comigo. Viu, Cidinha? O presente que você deu. E se deu tanto medo das meninas que cobra a gente passa, né? Tem aquele cobra o pedágio. Quando eu abri a porta, os guris... Vai lá! Muito medo. Aí tem o chifre de carneiro. Não pode ser capado, tem que ser inteiro. Aí o chifre de carneiro varia o tamanho. Isso aqui é a coisa... ele tem uma vibração. E essa vibração, ela gera poder da atração. Isso aqui é parecido com sua goela, só que é para dentro. Isso aqui é sua goela. Essas dobrinhas que você está vendo aqui, ó, essas dobrinhas aqui, depois você coloca aí pregas vocais, bota no Google e você vai ver que as pregas vocais é assim, ó, que nem essas dobrinhas aqui, ó. Tá vendo aqui meu dedo, ó? Aí quando passa a voz, a prega vai... E o negocinho, o badalozinho balança. Aí tem a língua e ainda tem os dentes. Os dentes têm minerais. Lembre-se que seus dentes não é só feito de cálcio, tá? Seus dentes têm todos os minerais. Oxe, eu pensei que era só de cálcio. Não. Os dentes têm ouro, os dentes têm todos os minerais. Então os dentes são usados para invocação de espíritos e também invocações do poder astral. Tente vibrar. Você que está em casa. Tente vibrar os seus dentes um no outro, assim, ó. Vou vibrar agora, ó. Ele vai...
Os dentes não só tem cálcio. Você pensa que os dentes é feito só de cálcio? Não. É como os seus ossos. Os seus ossos não é feito só de cálcio. Virgem Maria! O seu osso tem ouro. O seu osso tem níquel, tem tudo. Os seus ossos têm todos os minerais. Agora, o maior é cálcio, tá? Mesma coisa é o chifre do carneiro. Ele não tem só cálcio, né? Pode usar pulseira de bronze sem tirar. Protege você, tá? Aí quando você, ó... Aí você pensa. E isso gera um poder da atração. Essa vibração. Entendeu como é a coisa? Agora você tem um chofar na boca. O chofar na boca é sua goela. Começa pela goelita. Goelita? Goelita porque é espanhol. Estuda espanhol, viu, menina? Viu, Sandrinha? Estuda espanhol, menina. Viu, Kekel? Ó. Então, ó. Começa pela goela. Vou usar só a goela, tá? Agora eu vou usar o treco-treco de cabeça para baixo. Chamado PP. PP é... Tá balançando, ó. Ó, sem o PP. Agora com o PP. Que é o badalozinho. Agora eu vou usar os dentes. Por isso que a mulher se arrepia quando você chega para ela e diz: eu tô apaixonado por você. Quando você... Ela... Sai, seu tarado. Vige. Pode soprar no ouvido de qualquer mulher, tá? Bem, só se ela não for muito assim chegada, mas quando você fala no ouvido e usa os dentes, aí o treco-treco pega. Ela se arrepia todinho. Você pode dizer assim: eu te amo. Pronto, não arrepia não. Mas se você chegar no ouvido da mulher e dizer: ai, eu te amo. Ai, para, seu safado. Só um pouquinho, não pare muito não. Virgem Maria, por quê? É o mistério do chiado dos dentes. Tome. Os dentes, quando chia, ele produz uma vibração termoelétrica. Vige. Porque nos seus dentes, nessa coisa que você tem na boca chamada dente, olha, eu vou te fazer um pix de 3 mil reais. A mulher toda se arrepia. Eita! Essa frase também arrepia, viu, Cibele? A mulher se arrepia quando o homem fala: vou fazer um pix de 3 mil reais. Arrepia mesmo. Ui. Tem homem que até arrepia também. Olha. Então, ó, você vibra os dentes. Aí lembre-se, esse negócio que tem na sua boca chamado dente, ele não é só feito de cálcio. Cibele, ela trabalha muito com energia, né? Que ela é, não sei o que lá, terapeuta. Como é o nome? Aquela mulher que enfia as agulhas nas pessoas. É o quê? Alcione também tá? Falar nisso, mas nunca a Alcione enfiou as agulhas em mim. Eu tô com saudade. Como é o nome? Ela trabalha com ozônio, ela trabalha com agulha. Acupunturista. Cibele é acupunturista. Ela entende de energia também. Então, mais informação privilegiada que eu dou para você... Veja aí, mistério do chiado, João de Assis, eu dei, mas ninguém percebeu, que os dentes seus tem ouro nos seus dentes, tem prata, tem tudo dentro dos seus dentes. E a gente pensa que o dente só é um monte de cálcio. Não é, tá? Não somente os seus dentes, mas toda a sua estrutura óssea é constituído por ouro, prata, níquel, zinco, baixa da égua, tem tudo. Tem tudo dentro do seu osso. Se você der uma olhadinha aí, e você vai perceber quanto ouro nós temos no nosso organismo. E esse ouro se encontra no sangue e nos ossos. Tá? E aí, quando a pessoa usa os dentes assim, ó, chiar, o chiado feito com a goela é uma coisa, o chiado feito com os dentes é outro, tá? É uma evocação. E tem espíritos que usam até os dentes, batendo os dentes. Essa até arrepiou, pastor. Essa de 3 mil reais, gostou, foi? Vou fazer um pix.
pra você, de R$3.000. Ai, eu tô toda arrepiada. Ai, é de Deus, isso é de Deus. Epa, essa mulher é engraçada demais. Virgem Maria. Virgem Maria mesmo. Então, o mistério de hoje é que os dentes, eles produzem energias cinéticas. Tá, olha. E que não é somente o barulho dos dentes. Mesmo o carabanguelo tem o som dos sinos. Aqui, ó. Dentro da sua testa tem os sinos. É uma cavidade cavernosa cheia de estalactida e estalactíodes. Essas estalactíodes e estalactíodas são de cálcio, essas coisas, tá? Ouro, prata, essas coisas. Aí quando você usa... Por isso que as rezas é utilizada assim... Você não entendeu nada, tá? Porque você não sabe latim. Tu tá falando latim? Mas você sentiu o poder aí, tá? Tudo existe na Terra, né, pastor? Tudo. Os tibetanos, aqueles que cantavam na igreja, aqueles grupos, sabiam desse mistério aí. Não é só a goela, dente e tudo mais. Agora, o sino é uma imitação da goela. Aí é utilizado bronze, que você tem, é utilizado ouro, é utilizado outros materiais, e esse material faz pem, pem, pem. Um filme, Bahia dos Holandeses, ele usa sino do começo ao final, e foi de propósito, tá? Então, quando você fala, você tem um equipamento incrível para produzir energia. Agora, quando você fecha, aí os dentes tremem um no outro. Ele bate um no outro. Você pode comparar os seus dentes e o seu pé como o martelo do juiz. Quando o juiz fala, ele bate o martelo. Se você falar e bater os dentes... Eita, escapou! O mistério escapou. Fala mais, pastor, solta mais. Se você falar e bater os dentes e o pé, a energia é fluida. A energia flui. Eu usando a minha goela é a mesma coisa de usar o chofar. As minhas ovelhas ouvirão minha voz. A voz é algo extremamente energizante. Por isso que, se você gostar da voz, você passa horas e horas escutando uma pessoa e não se cansa. Mas tem gente que você não consegue ouvir 5 minutos. Por que você não consegue ouvir 5 minutos? Porque a voz é irritante. Mas por que é irritante? Porque a tonalização da voz pode estar errada. Tá? Por isso que é melhor ouvir uma pessoa falando besteira em uma entonação perfeita do que ouvir gente falando coisa séria com entonação errada. Aí você encontra aqueles dois ratos, né? Um dizia, vamos conseguir, vamos lá, tal, E outro dizia, não vai dar certo, Olha, então a entonação, ela é maravilhosa. A voz é fortíssima, Por isso que a Bíblia fala, a voz do Senhor como trovão, como trombetas de alarido, e a voz está ligada à autoridade. Autoridade. Os sinos tibetanos hoje ainda são os mais confiáveis, porque em 1950 houve uma queima de arquivo, houve derretimento de bilhões e bilhões de sinos. Eles derreteram os sinos. As pessoas batem os dentes dormindo, sim. É o chamado bruxismo. Agora, quando a pessoa fala, a pessoa bate os dentes também.
Por isso que a voz, ela... Você acha que esses dentes que nós temos é só para comer, é? Aí tu pensava que teus dentes só tinha calço, só calço, é? É não, velho. Tem até ouro nos seus dentes. É. Por isso que alguns dentes viram dentes de ouro. Isso quer dizer, aquele dente foi alterado ou pelo espiritual ou por hormônio e o dente fica dourado. Porque os dentes eram de ouro. Particularmente, eu acho que os dentes de Adão eram de ouro. Porque o sangue dele era de ouro. Mas isso é uma desconfiança que eu tenho. Não foi ninguém que me mostrou, não. Mas que os dentes seus, depois você pesquisa, não somente os seus dentes, mas toda a sua estrutura óssea tem todos os minerais que a Terra tem. Ouro, níquel, prata, aquilo que a China vem buscar aqui com o meu nome é estanho, tem tudo no seu próprio dente. Tá? O dente, na verdade, é um sino particular que você tem. Ok? E nós temos 3 sinos, um na testa, outro no meio da goela, e os dentes também são sinos. E na genitália também. Então, são sinos que produzem energias. A emanação. Você produz a energia que você quer. Quando você profetiza, você abre a tua boca, profetiza, para estes ossos secos eles viverão. O poder da voz é muito grande. A entonação é a questão da voz. A voz, ela pode ser gostosa. Tem voz que é gostosa demais. Mesmo falando errado, ou falando besteira, a pessoa fica, ai, que voz gostosa. Mas a entonação. Mas tem gente que se derrota. Veja aí, mistério da entonação, porque a entonação da pessoa é muito baixa. Será, pastor? Aí vai dar... Ave Maria, bota sal nesse negócio, rapaz. Anima-te. A entonação é importantíssima. Porque a Bíblia mesmo diz, se a corneta tocar errado, como se levantarão para a guerra? Como é que você vai vencer com a entonação de derrotado? Bota ânimo, rapaz, nessa voz. Bota energia. Porque é voz de dor de barriga? Não. Você tem que ter uma entonação que chame, que traga o poder da atração. A voz linda não é só aquela voz assim daquele cara da Globo, boa noite. Mas é o jeito, a entonação, a altura. É como se você fosse um violão e tocasse o tom certo. Se você tocar o tom errado, aí atrai coisas erradas. Você está entendendo? Então, quando você toca a entonação da riqueza, da prosperidade, do amor, você atrai. E tem a entonação do medo, que Hollywood usa direto a entonação do medo. Essa entonação do medo é um HTZ, é a chamada a entonação do medo. Tem a entonação da cura. Olha, tô revelando mistério, velho. A entonação, os cabas de Hollywood sabem. Aí eles botam no filme de terror. Tem na múmia, né? A múmia como é a entonação do medo, eu não consigo fazer. Quando a múmia aparece, deixa eu ver aqui, o som da múmia do medo. Esse som, Hollywood, deixa eu colocar aqui para ver se tem. Aqui tem tudo, né? Tem tudo. Deixa eu ver aqui. Mas essas informações que eu estou lhe dando, informações privilegiadas. O som de terror que a múmia faz quando aparece no filme. Aquela música de terror. Aí, a música de terror, ela usa uma entonação. Pronto, tem a entonação espiritual. O cara da ópera. Música, o fantasma da ópera. Pronto, a entonação. A música do fantasma da ópera. Deixa eu ver aqui se eu imito ela com minha voz. Aí eu vou ver aqui a música da múmia. Tudo é entonação, velho. Se você quer casar, medo, amor e confiabilidade, tudo é entonação. Ó, você é um sino. Cadê a música da... Bota aí, fantasma da ópera.
Tan, 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 tan. É uma música que mistura terror e como é o nome? Terror e tesão, tudo no T. Essas músicas são estudadas, são mestres. Agora a IA vai botar para lascar, porque a IA sabe muito mais que a gente. Então, tan, 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 repete. Tan, 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 tan. Ao mesmo tempo que a gente tem medo do fantasma da ópera, a gente tem tesão. Aí aparece aquela mulher bonita, aquele cara bonito, mas a Hollywood sabe disso. Aí a música continua. Cadê a música? Cadê? Ah, não, né? Aqui não, deixa eu ver. Aí você vai ver o fantasma, cadê? Bora, rapaz. Bora, rapaz. Propaganda não, meu irmão. Aí não dá, velho. Eu quero o fantasma da ópera. Aqui, ó. Ó. Não dá pra botar aqui porque tem direitos, né? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Então vai a música do Fantasma da Ópera. Agora vai música da Múmia, do filme A Múmia. Aí aqui, ó, tem a múmia, o bonitão, né? A mulher, ai pastor, eu queria uma múmia dessa para sugar minhas energias. Ei, rapaz, fique quieta, mulher. Essa múmia é o careca da múmia. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê, velho? A música, eu quero a música. Esses filmes são muito espiritual, velho. E os caras que fazem essas músicas, meu irmão, trilha sonora da múmia. Deixa eu ver aqui. Pra você ver que a entonação faz... Ó, deixa eu ver aqui. Não, não é esse não. Aqui é a entonação de toda a música. A múmia quando aparecia. Aí as mulheres solteiras, ai múmia, ó. Até aquela música do Egito, né? Esse cara é fera, velho. Olha só. Olha. Aí depois você coloca música do filme da Múmia. Olha, lembre-se, a entonação gera medo, alegria, cura. Você pode curar alguém com sua voz. A voz pode gerar alegria, as pessoas que trabalham com humor, elas conseguem colocar o tom certo do humor. Então, por isso que uma pessoa contando uma piada, mesmo de gente ri, outro conta e ninguém ri, por causa da entonação, né? Fantasma da Ópera foi feita pela voz de Sarah Brightman, linda, maravilhosa, e a voz dela, né? E a música, então eles usam a entonação. Na internet está usando demais isso. A IA, quando ela começar a usar isso aí, ela vai fazer você se mijar. Ela vai jogar uma música e você mija. Olha bem, eu estou lhe dizendo isso porque tem a história mística do rock. O rock não começou com guitarra. O rock começou com violino. E existe a história mística do rock, onde um cara, ele vivia nas tabernas derrotado. E a única coisa que ele fazia era tocar violino. E ele tocava violino para beber, para comer. A taberna dava de graça para ele comida e bebida. Então ele tocava, o pessoal dançar lá com as meninas, e ia beber e comer. Coitado, todo derrotado. Aí um dia aparece um homem, quem leu essa história foi eu, tá? E aparece um homem meio místico, com roupas estranhas. E ele estava comendo lá, tal, e o cara olhou para ele, puxou conversa com ele e disse: se você me pedir, eu te ensino. Se você fizer um acordo comigo, eu te ensino tons que ninguém sabe. E esses tons você vai fazer a pessoa chorar, vai fazer a pessoa rir, e não há ninguém que não chore com esses tons.
Aí o cara se interessou. Olha, eu vou te ensinar uns tons diferentes. Faça um acordo comigo. Aí o cara, faço. Qual é o acordo? Aí ele falou qual era o acordo, que o texto não fala, e apertou a mão dele. Quando apertou a mão dele, deu um choque. Ele diz, oi! Porque o homem não diz, ai, o homem diz, oi! Vige! Tá vendo? Estou ensinando você a ser homem. O homem não faz, ai, ui, não. Ai, o ai do homem é, ai, ai. E aí, esse cara começou a visitar a taberna, saía com ele, ia para os bosques, e ensinou para ele tons que até hoje os músicos não conseguem chegar a esse tom. E aí ele começou a usar isso na taberna. Taberna, o que é taberna? Taberna é um tipo de bar, cabaré. Metade de bar e metade de cabaré. E aí os caras iam dançar com as meninas e ele com o seu violino. E ele encantava todo mundo. E quando ele dizia, agora vocês vão chorar, aí todo mundo chorava. Agora vocês vão rir. É como aquela flauta do cara que matou todos os ratos da cidade. É a mesma história parecida. E aí, meu amigo, todo mundo foi para a taberna. Até o padre e o pastor foi tudo para a taberna. Porque o cara virou um sucesso. Depois foi para o teatro. Depois os governadores, os deputados queriam tudo assistir ele. E ele brincava com a galera. E ele dizia, eu vou fazer um tom aqui que você vai chorar. E o cara, eu sou macho, rapaz. Eu não choro não, meu irmão. Aí ele... E aí os meu pai, chorava, velho. Agora vocês vão rir. E aí, meu amigo, e com isso ele criou o rock. O rock, o pesado. E ele manobrava para conquistar mulher, para conquistar dinheiro. Ele manobrava, ele... A tonalidade do violino dele se tornou mágico. E ele passou a hipnotizar as pessoas para o que ele queria. Virgem Maria! Porque esse cara fez um acordo com ele. Agora a gente não sabe que tipo de acordo ele fez. Essas tonalidades ficou escrito, mas os músicos não conseguem chegar a essa tonalidade. Depois vocês fazem as suas pesquisas para você ver quem é esse cara, aonde ele morou, qual foi a cidade. É a mesma história parecida com aquela da França, que as mulheres morriam de tanto dançar e os homens também. Dançaram até morrer. Então, ele hipnotizava as pessoas utilizando o seu violino mágico. E começou no cabaré e depois foi para grandes shows. Ele ficou podre de rico. E um certo dia ele desapareceu, ninguém sabe para onde. Tá? Então, a entonação ela é hipnótica. A igreja usava isso, os políticos usavam isso. Um político ele pode hipnotizar a nação inteira. O cara enfiando a faca e a nação, ai, é bom demais, enfia mais, ai. Porque está hipnotizada. Não tente brigar por causa de política. Tem muita gente hipnotizada. Fulano é bom. Você vê que o cara da múmia hipnotizou todo mundo. Ele hipnotizou com a voz dele. Então, o tom é muito importante. O passarinho encanta a passarinha cantando. Por isso o nome, fulano está cantando cicrana. Ou seja, ele está tentando hipnotizar para ver se ela concede alguma coisa para ele. Então, a tonalidade da voz, você pode invocar demônios, pode invocar o anjo. E para terminar com chave de ouro, vem os nomes de Deus, porque os nomes de Deus, para a pessoa falar, tem que lavar as mãos, lavar a boca. O nome de Deus, ele abre porta como fosse uma chave cósmica. Tem nomes de Deus que os judeus não concedem. E tem nos velhos livros que até Lúcifer usou o nome de Deus para aquela pessoa ganhar asa e voar. Então, os nomes de Deus é a prova que a entonação abre qualquer portal. De Deus ou do diabo, do inferno, por isso que o poder da vida e da morte está na língua. Na língua! Então, você tem que se ligar nisso. Tá? A gente começou com sino, com som. Veja quais são as frequências da cura. Vou perguntar para a Iá. Vou perguntar para ela, tá?
Essa música da Múmia, ela é bonita. E você não consegue parar de ouvir, né? Pastor, me arruma uma múmia dessa, agora todo transformado, tá? Calma, mulher, deixa de onda. Fica com o padrinho é melhor, tá? Aqui, ó. Eu ia dizer o quê? Eu esqueci. Peraí. Qual é a frequência da cura? Aí ela vai dizer, ó. Não, meu irmão, não é aqui não, tá? É aqui. Ah, pronto, aqui, ó. Qual é a frequência da cura? Lembre-se. A frequência da cura, segundo a IA, é 432. 432. A frequência da cura é 432 HTZ, que era contida nos sinos, que gera harmonia e paz entre a natureza. Ela vibra e é utilizada em meditações e música para lembrar de coisas boas e para ativar organismos de cura no DNA. Tá aqui, ó. Você pensa que a IA não sabia, a IA sabe. Aqui, ó. Qual é a frequência do medo? Decorou aí? A frequência da cura é 432. Frequência do medo, 396. E você não sabia disso, né, mulher? A frequência do medo é 396. Você bota no meio da música e a pessoa fica com medo. Frequentemente indicado no contexto de terapia sonora e meditação em filmes de terror. Bloqueios emocionais. Olha a frequência do medo. 396. Qual é a frequência dos sinos tibetanos para a cura? Olha aqui, ó. 528. 528 e 432. O 432 é o melhor que tem. Se você for comprar um sino, compre com 432. Mas tem a 528. A frequência mais utilizada pelos sinos tibetanos para curar e a meditação é o 528 e o 432 HTZ, que faz uma manifestação de DNA profunda através da sonorização de radiofrequência ativando o DNA. Olha como e inibindo o 392, que é do medo, 417, que eu não sei de quê, 639, olha! A 528 é a frequência dos milagres, e ela causa milagre e cura. Olha! 432, associação à redução de estresse, relaxamento profundo e calma. E Então, essa frequência existe em nós, tá? Tudo tem barulho e tem som. Olha, você pode utilizar isso para você mesmo. Coloca um sino na sua casa, todo dia de manhã toque. Mata até lombriga. Vamos ver se a IA sabe? Vamos lá. Ela sabe de tudo, né? Ave Maria. Olha, existem sinos com frequência que mata lombriga, vermes. Aqui, ó. Aí ela vai dizer, não existe comprovação científica que as frequências sonoras matam lombrigas ou qualquer outro tipo de verme. Os aparelhos que alegam emitir frequências para matar lombrigas chamam-se Zapperes, baseado em estudos do ano de 1930, e não possuem evidências científicas. Em 1930 existiam os Zapperes, sons que matavam lombrigas. Ela não admite, mas ela diz que em 1930 existia um sino para matar lombrigas. Virgem Maria. É claro que os remédios de lombriga não vão querer que isso venha à tona, tá? Olha, olha, porque você não só escuta com o ouvido, não. Você escuta com tudo, tá? Epa! 1, 2, 3. Frequências sonoras HTZ do amor. Vamos terminar com amor, né? Bora. A frequência 528 é amplamente conhecida como frequência do love, do amor. As frequências de cura milagrosas também. Ela produz que o DNA reaja positivamente às emoções do amor e associadas ao amor e ao equilíbrio, gratidão. Olha, a satisfação. Virgem Maria, lê mais, Chiquinho, lê mais, Chiquinho.
As frequências do amor, 528, faz com que a pessoa se entregue ao amor e se sinta bem ao estar ao lado de alguém, gerando um ambiente satisfatório o moulamour. Moulamour? Moulamour é em francês. Você não sabe falar francês, mulher? Moulamour. Quem tem raiva disso é Alcione, moulamour. Você é minha moulamour. Moulamour é a mãe. Minha mãe também era moulamour. E era? Era. Você não sabe falar francês, fica falando besteira. Eu não tenho culpa de você não ter estudado francês, tá? Olha! Ó. As frequências estão tudo na sua voz. Muda esse jeito de falar, mulher. Lembre-se que o nome de Deus, frequência, abria portas. Qual o nome que você grita com poder? Olha. Quais são as frequências HTZ que são utilizadas em filmes de terror para causar medo? Olha aqui, ó. Tá tudo aqui, tá? Os filmes de terror utilizam frequências específicas para induzir as sensações fisiológicas e psicológicas do medo, ansiedade, desconforto, pavor. As frequências vibratórias nos filmes de terror estão secretas, embutidas. Vige. São belíssimas. Infrassom dissonantes que causam agitação no cérebro e medo. Disparam hormônios na hipófise. Vige. Aí tem infrassom abaixo de 20 Hz. Olha, é uma frequência abaixo. Olha. Sons de 1 Hz a 20 Hz são chamados sons infrações. Sons que provocam medos, terror, pavor, ansiedade, vontade de mijar e cagar. Vige, olha. Então você está assistindo um filme de terror e o cara do filme de terror enfia 1 Hz e 20 Hz em você e você dá vontade de mijar, você dá vontade de ir no banheiro, balançar as pernas, de cagar, de tudo. Vige. E tu não sabia disso não, né? Eles estão manobrando a sua mente através de vibrações sonoras. Chegou a hora de nós nos libertarmos e comprarmos um sino poderoso. Até as lombrigas. Olha, em 1930 se tratava lombriga com som. Era. Bem, eu já curei uma galinha com uma panela na cabeça e pem. Ou ela morre, ou ela... Epa! Quem mata as lombrigas odeiam som. As lombrigas são venos. Eles odeiam o som. Alguns demônios odeiam sons. E aí o som muito baixo, inclusive no rock utiliza. Lembre-se que os sons abaixo de 20 Hz é para cagar e mijar. É medo, velho. É medo. É para o coração, ó, fechar. Cruzes. Então, eles já sabiam disso. Agora, quando a IA começar a utilizar isso, nós tá lascado. Que tem vibrações para comer, tem vibrações para cagar, tem vibrações para medo. E isso já era utilizado. E agora, uma frequência dessa parecida foi utilizado na Venezuela. E essa frequência radiomagnética foi uma arma secreta utilizada pelos EOS. Eles entraram e botaram um sonho, os caras... E aquele cara idiota estava só de pijama, aquele ladrão safado. E aí eles começaram... Mas eles não sabiam que isso já foi usado na Guerra do Vietnã. Sim. Na Guerra do Vietnã foi usada uma arma eletromagnética. E as tropas do Vietnã, elas escondiam na terra para esse magnetismo não atingi-las. Mas algumas ficaram sobre a terra e foram encontradas mijadas, cagadas e doidas da cabeça de cima. Essas frequências magnéticas eram utilizadas por Nikola Tesla e é também utilizada pelos espinólogos. Espinólogos? Espinólogos. E eles geram uma radiofrequência. E essa radiofrequência deixa a pessoa cagado.
E é. Pode estudar história, você vai encontrar nos Vietnã. Eles só não se lascaram porque eles se escondiam debaixo da terra, que nem tatu. Os vietnamitas são bons de guerra, viu, velho? Os vietnamitas acabaram com os mongóis. Os vietnamitas botaram os elfos para correr. São bons de guerra. Agora, se o cara ficar em cima, sem nenhum colar de bronze, lascou. O cara, vamos jogar uma radiofrequência nesses caras. E os caras lá. Nikola Tesla inventou isso, tá? A frequência do dinheiro que todo mundo quer é a frequência da fertilidade. Quem rejeita a fertilidade, rejeita o dinheiro. Fertilidade é a mesma frequência. A frequência que faz você ovular é a frequência que faz você enriquecer. Olha! Aí, ó, os caras estavam lá. Nós estamos na Vevé. E aquele cara, venham, seus covardes, me pegar, venham, que eu vou dar uma porrada em você. Ditador velho fracassado. E aí, o Zé chegou de noite. Vamos botar só uma musiquinha pra ele, bora, uma frequência, bora. Aí tava lá os caras lá embaixo, cheio de arma. Olha, os caras mais treinados do mundo, que ele contratou a preço de ouro. Como é o nome? Mercenário. Os mercenários lá. Epa! Começaram a vazar pelo nariz, começaram a vazar pelo ouvido, caíram no chão, ficaram... Olha! Se lascaram, velho. Agora vai chamar o cara de covarde, seu bicho velho safado. Olha! E aí, essas frequências já são conhecidas. São chamadas guerras sonoras. Elas podem desmontar você de uma hora para outra. Desmontam um prédio inteiro de uma hora para outra. Quem criou isso foi Nikola Tesla. O poder da frequência, da tonalidade. Apenas uma simples corda. Pam, pam. Por isso que você está no shopping. Você já notou que a música do shopping é... Quero comprar, quero vender, tá caro com sua pílula. Uma garrafa d'água, R$10. Nada não. Essa comida, R$100. Nada não. A musiquinha. Aí depois eu falei, eita, pílula, tô lascado, gastei meu dinheiro todinho. A música, no parque de diversão. Imagina um parque de diversão sem música. Mas eles botam uma música, o cara... tudo tem barulho. Tudo tem som e tudo tem frequência. A frequência é a coisa mais importante que existe. Lembre-se do nome de Deus. Os nomes de Deus abrem porta. Por quê? Porque é o nome de Deus, mas é uma frequência. Entendeu, menino? É claro que Deus não ia dar essa frequência para Faraó, né? Mas para os judeus deu, tá? Os nomes de Deus são códigos da vida. Por isso que eles acabam enriquecendo de um dia para a noite. E o código do dinheiro, que todo mundo só vai para o dinheiro... Mas é a mesma coisa da fertilidade. Aí você tem dinheiro, tem amor, tem filho, tem amor, tem tudo. A frequência da fertilidade. A árvore produz frequência, pedras produz frequência e você produz frequência. Como é que uma pedra produz frequência? Essa pedra eu trouxe não sei de onde, foi da Amazônia, foi. Minha pedrinha preta e perdi. A ágata preta. Como é que uma pedra produz frequência? Você acha que uma pedra produz frequência e você não produz? Os homens já sabem, eles manipulam. Daqui a pouco vai existir frequência que você vai no shopping e vai gastar tudo. Tudo, eles vão botar... A voz, o osso seu, os seus ossos produzem frequência. Olha, então... Anote aí sua dúvida e na próxima programação, que eu ia até 5 horas, já é 7h30, olha, a gente conversa mais. Gostou do mistério? Quem gostou do mistério? O que você aprendeu? Mistério misterado, mistério misterado, mistério misterado, lá. Quando você quiser algo, é só você cantar. Saúde, paz e prosperidade. Eu quero amor, saúde e paz, e paz, e paz. Eu sou lindo, sou saudável, sou gostoso. Sou maravilhoso, sou lindoso, sou gostoso.
sou filho de Adão. Você olha no espelho e diz, sou maravilhosa, sou lindosa, sou saudável, sou bonita. Eu sou filho do Altíssimo, Deus me fez assim, eu sou obra do cosmo, o Deus que fez esse planeta também fez a mim. A melhor maneira é cantar. Para você melhorar a frequência. Quem tem baixa frequência não consegue cantar. Todos cantam, cachorro canta, gato canta, passarinho canta. E por que tu não canta, menina? Eu não sei cantar, pastor. Sabe? Sabe sim! Você não é uma cantora profissional, mas pode cantar. E como é que eu faço para atrair o bem? Cante o bem. Que é o quê? Saúde, paz, felicidade. Saúde, paz, felicidade. Saúde, paz, felicidade para mim. Saúde, paz, felicidade. Saúde, paz, felicidade. Para esse povo da igreja, sim. Lembre-se que os feitiços e as orações do passado, todas eram feitas cantando. Tanto os feitiços eram feitos cantando. Mas os salmos eram cantando também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz levar por verdes pastos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva por verdes pastos, me conduz às águas tranquilas. Refrigera minha alma, unge a minha cabeça com óleo do Espírito Santo. E o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia de Deus me seguirá toda a minha vida e habitarei na casa do Senhor. Por longos dias habitarei na casa de Deus, porque Ele é o meu pastor. Não é cantar para ficar bonito, é cantar para vibrar, velho. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu socorro, o meu refúgio é o Senhor. É uma torre forte, Ele é. Eu estou escondido em Deus, nenhum mal me sucederá, porque Jeová é meu guarda, e Ele não dormitará. Canta! Canta! Porque quem canta, os seus males espanta. Aí depois, você vai falar como se estivesse cantando. E aí você vai encantar. O que é encantar? Fazer o canto se materializar. Olha! Você vai chamar a existência. O salmo inteiro é cântico. E o salmo inteiro é um livro de reza. Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você melhora a sua entonação. Aí agora se você ficar cantando assim, negócio ruim, aí acontece. Quando não tiver ninguém, ninguém precisa ver não, tá? Eu canto muito no banheiro. Quando não tiver ninguém, você olha para um lado, olha para o outro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai cantando do jeito que você sabe. Aí sua entonação melhora. Lembre-se que entonação não é grito. Eu gosto de gritar porque eu gosto de gritar, tá? Eu tomei chá de chocalho, tá? O chá de chocalho faz a pessoa falar, mas eu não falo muito não, só quando é necessário, tá? Eu não gosto de falar, eu passo apenas 5 horas, 10 horas conversando, e ainda quero falar. Dona Marinete fez chá de chocalho para eu, vige, mas
o chá de chocalho, o cara grita muito. Graças a Deus que eu tomei chá de chocalho, mas eu não grito, tá? Epa! Ô pastor pra gritar, velho. Virgem Maria, grita demais, mas é bom gritar. Parece até que eu tomei chá de chocalho, né? Mas assim mesmo. Então aprendeu aí, viu aí, ó, entrou entonação, hertz da cura, som da cura, os planetas, cada planeta tem um hertz. Sabia dessa não? Pois saiba. Procura um sino, porque assim, você tem que procurar um sino, algo que faça um som. Os antigos usavam harpa. Quem foi que inventou a harpa? A harpa vem dos anjos, a harpa vem do céu. E por que é tão gostoso escutar a harpa? Porque ela cura você. E por que é tão gostoso escutar uma música ao vivo? Porque ela pode curar você se ela for boa. E a música gravada, eles mudam os hertz. Mesmo uma música gravada, eles podem mudar os hertz. Então, está dito o mistério misterado. Quem aprendeu aí, diga, eu, pastor, eu aprendi. Agora eu vou falar com a entonação bem alta. Vou chegar para o meu marido e dizer, me empreste o seu cartão de crédito. Virgem Maria, será que funciona? Funciona. Virgem. Olha. Me empreste o seu cartão de crédito, meu amor. Aí ele disse, sim, senhora. Virgem Maria. Aí você tem que dizer, eu te empresto o cartão de crédito, tá? Epa! Mas quando eu pedir qualquer coisa emprestada, você vai ter que me dar. O quê? Não, aí assim, se eu precisar de uma bicicleta, tá entendendo? Gostou da análise? Eu tenho certeza que você tem boas energias aí. Por isso que você está me escutando. Por isso que vocês participam tanto. Quem é que gostou desse... Hoje foi o dia do mistério, tanto no short, da Mãe do Ouro, né? Porque existe aquele fogo que anda até agora, tá? Olha, são quantas horas? Quantas horas de live? É um bocado de hora, né? Vai, 5, 6, 7, 2 horas e meia. Olha. Gente, eu vou ficando por aqui. Deus vos abençoe. Você viu aí, ó, se você tiver dúvida, volta ao vídeo, tá? Aí você vai aprender a mudar a sua entonação. Eu tava com saudade, pastor. Jamile Dias, eu também, tá? Muito obrigado, viu, Jamile? Deus abençoe sua vida, pastor. Old Blue. Deus te abençoe, Old. Em nome de Jesus. E eu queria que você dissesse o que é que você aprendeu nessa live toda aí. Tá? Diga, eu aprendi isso. A sua participação é muito importante. Vamos conversar sobre essa menina que foi com o corpo tocado. Partes do corpo está sendo tocada por espíritos agulhadas no pé. Olha, isso é grave, né? Vamos conversar amanhã, bora? Amei a live, pastor. O Old Blue. Tem muito conhecimento, pastor. Deus quer que a gente tenha conhecimento, porque meu povo sofre por falta de conhecimento. Fuja de tudo que é... Agora lembre-se, a ciência e a magia se encontraram. Hoje as frequências são até usadas para curar. E teve até um cara, para encerrar, que o cara descobriu uma frequência que cura CA. E ele, DD. Ele o quê, rapaz? DD. DD desapareceu. Ele era um especialista em rádio e frequências de rádio. E ele descobriu uma frequência que atinge essa enfermidade em qualquer parte do organismo sem atingir o outro organismo. E ele deu entrevista, ele mostrou alguns exemplos e ele, DD. Ele fez o quê, rapaz? DD. DD desapareceu. Olha aí na internet, você vê. A radiofrequência, a frequência, ela é utilizada pelos antigos há muito tempo, antes do dilúvio.
Então chegou a hora de você usar a vibração correta. Volte o vídeo, tá? Volta o vídeo. E esse assunto é inédito, tem informações privilegiadas. Informações privilegiadas. Da onde vêm essas informações privilegiadas? Aí você quer saber demais, meu irmão. Não é assim não, calma. Chiquinho, trate bem as pessoas, tá, Chiquinho? Mas eu trato, eu tenho energia boa. Deus abençoe sua vida. Paz. A Bianca! Pastor, eu vou acordar às 5 da manhã para falar com o Senhor às 10 no Brasil. Amanhã, terça-feira. Bianca da Califórnia. Eu quero morar na Califórnia. Passar a vida sobre as ondas. Eu tenho ataques espirituais todos os dias, pastor. Então vamos conversar sobre isso. E essa mamãe aí que tem a filha que tem esse problema, não dá para eu dar uma resposta tão rápido. Eu quero conversar melhor com você. Amanhã, 3 horas da tarde, amanhã terça-feira. Então amanhã nós volta, tá? Me ajuda! Tá escutando eu? Me ajuda! David, Kátia, de Manaus, e Vanderlon, e Sâmia, do centro da Amazônia. Ele mora ali no centro da Amazônia, perto de Ratanabá. Da casa de Vanderlon para Ratanabá é 100 quilômetros. É perto, né? Agora não dá, viu? Anaílde Rolim. Anaílde Rolim, não dá agora porque eu já estou encerrando. Tá bom? Mas amanhã eu estou por aqui. Eu sinto muita depressão, pastor, e dor de cabeça. Tem que ver a origem. Sabendo a origem, podemos cortar o fluxo. Às vezes é espiritual, é alimentar, às vezes é espírito. Veja aí, causas da depressão. Joilson de Assis. Eu passo 2 horas falando sobre isso. Tá? Vamos para amanhã, tá? Amanhã a gente conversa. Amei tudo, pastor. Ilza Mota. Ilza Mota. Quem é que tá aí para eu cantar o nome? Cláudia Bravin. Cláudia, amanhã nós conversa, tá? Que agora as energias cósmicas eu tenho que vibrar melhor. Rosilene Teles do Nascimento. Pastor, fiz uma oração sua de quebra de feitiço. E sonho todo dia. Então, o sonho está dando alguma dica. Eu quero ouvir. Certinho, pastor. Amanhã, a horas estarei aqui. Às 3 horas. Tá? Silva Oliveira. Lara, cante o nome do seu marido. Tá brigando com ele? Saia de perto e cante o nome dele para você ver. A raiva vai embora. A raiva sua e é dele. Veja aí, mistério da entonação. Orquídea, agradeça a Deus por sua vida, pastor. Deus te abençoe, Orquídea. Gente, eu vou ficando por aqui. Gente, bim, bom, bom. Muito obrigado, paz e luz. Obrigado pelos likes.